Olá e bem-vindos a mais uma análise connosco. Hoje vamos olhar para uma ferramenta específica, o Registro Central do Beneficiário Efetivo, o RCBE. E vamos tentar perceber porque é que, apesar de útil, tem as suas limitações quando se trata de identificar entidades relacionadas na contratação pública cá em Portugal. A nossa conversa parte de um artigo interessante do portal lumbaconsultoria.pt e um aviso importante. Este áudio é gerado por inteligência artificial. A nossa análise, bem, é informativa, mas não substitui, claro, a consulta de um profissional para situações específicas. A nossa missão, então, é perceber isto. Porque é que o RCBE não é a solução completa para garantir que se cumprem as regras de relacionamento entre entidades nos contratos públicos? Pronto, vamos lá ver isto. Para começar, o Código dos Contratos Públicos, o CCP, tem regras bastante claras sobre isto, não é? Sim, muito claras. Basicamente, não se podem convidar entidades que tenham relações especiais entre si para certos procedimentos. As consultas prévias são um exemplo disso. Está no artigo 114, número 2. E há outras restrições também para ajustes diretos e consultas prévias no artigo 113 e número 6, certo? Exatamente. E olha, embora seja muito comum pedir aos operadores económicos que declarem que não têm essas relações, Aquela declaração sobre compromisso de honra. essa mesma, isso por si só não chega. A entidade pública, a entidade adjudicante, tem mesmo o dever de ir procurar outras provas, tanto confirmar ativamente que não existem essas relações proibidas entre as empresas que convida. Ok, e é aqui que entra a nossa questão central, o RCBE. Quer dizer, parece a ferramenta óbvia para fazer essa verificação, não? Afinal, registra os beneficiários efetivos. Podia parecer, sim, é uma suposição lógica, mas existe aqui uma limitação fundamental. O RCB foi criado, na sua origem, com um objetivo muito específico, que vem da Diretiva Europeia 2015-849. A Diretiva Anti-Branqueamento de Capitais. Precisamente. O objetivo principal é prevenir o uso do sistema financeiro para lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo. E o ponto crucial é que o regime legal atual do RCB não obriga a que se declarem todos os sócios ou todos os administradores e gerentes. Como assim? Não obriga? Não devia registar toda a gente relevante na estrutura da empresa? Bem, obriga a declarar o beneficiário efetivo, aquela pessoa singular que, no fim da cadeia, controla a entidade. Tipicamente define-se como ter mais de 25% do capital, ou dos direitos de voto, ou outro tipo de controlo. Mas só essa pessoa. Aliás, as alíneas da lei que antes exigiam a identificação de outros titulares de participações ou dos membros dos órgãos de gestão foram mesmo revogadas. Foram revogadas. Então, espera lá. Se eu tiver duas empresas a concorrer e elas partilham um administrador, mas esse administrador não é o beneficiário efetivo de ambas, nos termos do RCBE, com mais de 25%, etc., essa informação pode simplesmente não estar no RCBE. Exatamente, pode não estar, porque o foco do RCBE é o controle último, a pessoa singular no topo. Não é necessariamente mapear todas as relações de gestão ou participações minoritárias. Isso parece uma falha significativa para o objetivo específico de verificar relações na contratação pública. O CCP tem uma definição mais ampla de relação especial, certo? Precisamente. O CCP considera relações especiais situações que podem ir além do beneficiário efetivo do RCBE. Partilha de gerentes, por exemplo, ou participações cruzadas, mesmo que minoritárias. Portanto, consultar apenas o RCBE pode não ser suficiente para apanhar todas essas relações que o CCP quer evitar nos convites. As entidades adjudicantes precisam mesmo de usar outros métodos, outras fontes. Ok, percebido. O âmbito do RCBE é limitado para esta finalidade específica de verificar relações pré-convite. Mas, atenção, isto não significa que o RCBE não tenha importância nenhuma na contratação pública. E aqui a coisa dá uma volta interessante. Não de todo. A importância do RCBE é enorme, mas manifesta-se noutra fase e por outras razões. Pensa assim. A prova de que a situação tributária e contributiva está regularizada é obrigatória nos procedimentos, certo? Para o adjudicatário, quem ganha. Sim, claro, para assinar o contrato. Exato. E, para as entidades que estão sujeitas ao RCBE, ter o registro em dia faz parte dessa regularidade fiscal e contributiva. Portanto, o registro no RCBE torna-se indiretamente obrigatório para o adjudicatório poder comprovar que está tudo em ordem. E mais, há uma consequência direta e muito forte na lei do RCBE. Ela proíbe expressamente que entidades que não cumpram as suas obrigações declarativas no RCBE, como fazer a declaração ou mantê-la atualizada, possam celebrar contratos públicos ou até renová-los. Portanto é uma condição para contratar com o Estado. É uma condição, sim.
E afeta também os pagamentos, porque a situação tributária e contributiva regularizada, que inclui o RCBE, é condição para receber os pagamentos durante a execução do contrato. Ok, então, na prática, a prova do registro no RCBE tem de ser apresentada antes de assinar o contrato e, potencialmente, até durante a execução, para garantir que os pagamentos podem ser feitos. É mais uma ferramenta de conformidade geral da empresa? Exatamente. É um requisito de compliance para poder contratar e receber do Estado? Pronto, resumindo a ideia principal então. O RCBE é uma peça essencial do puzzle da contratação pública. É fundamental para a conformidade geral da entidade, para a celebração do contrato e para os pagamentos. No entanto, não é a ferramenta ideal, ou pelo menos não é suficiente por si só, para identificar todas as relações especiais potencialmente problemáticas entre entidades antes de serem convidadas, como o CCP exige. As entidades adjudicantes têm mesmo de fazer mais diligências para essa verificação prévia. Precisamente. E isto levanta uma questão importante, não é? Se ligarmos isto ao panorama geral da transparência, da concorrência, perante estas limitações conhecidas do RCBE para detectar todas as relações relevantes à luz do CCP, e sabendo que as entidades públicas têm o dever de assegurar a integridade dos procedimentos, a questão que fica é: com outros mecanismos de verificação é que podem e devem ser implementados. Mecanismos eficazes, claro, para detectar estas relações antes de fazer os convites. Fica essa reflexão, sem dúvida. É um desafio contínuo para as entidades adjudicantes. E com esta nota, despedimos-nos por hoje. Votos de compras sustentáveis.